Ok. Isso eu vou fechar. Aqui. Pronto. Bom dia, gente. 20 minutos de atraso. Não sei se nós vamos fechar tudo hoje. Vamos tentar ver o que dá para fazer. Tá, paramos nessa aqui. Deixa eu ver o ar-condicionado que está no inferno aqui. Pronto. Paramos nesse slide onde que eu estava falando de heading sensor, seja IMU, unidade de medida inercial, que se acha em vários preços, em vários formatos, em várias performances, e depende das aplicações, pode ser útil ou não. Então, normalmente esses IMU podem ser até talvez 10 graus de liberdade, significa que eles estão medindo 9 ou 10 coisas diferentes, seja, por exemplo, essa, que é relativamente barato, provavelmente mais barato agora, é uma IMU pequenininha, que estamos capazes de ler diretamente os valores de cada sensor separado, e até eu acho que ela já está fornecendo, se não me engano, ela já está fornecendo uma estimativa fusionando os dados do sensor, se eu não me engano, não me lembro bem, que são três eixos, os três eixos que temos com um giroscópio, 3 eixos com um acelerômetro, e 3 eixos com um magnetômetro. O acelerômetro, eu acho, será que eu estou falando depois disso? Não me lembro. Se eu falo disso depois. Eu estou falando depois. O acelerômetro é de fato mais impreciso, ou seja, ele não deixa muitas informações passar, mas ele é muito bom para medir a aceleração principal que todo mundo tem, está apoiando, né, mesmo quando fica fixo, que é a aceleração G, da gravidade, né? Dentro do celular, por exemplo, o acelerômetro permite, eu vou mostrar até uma coisinha, permite de estabelecer o pitch e o roll. Né? Isso não dá para estabelecer diretamente com o acelerômetro, mas fusionar com o giroscópio que é um pouquinho mais accurate, mas ele tem o problema, como eu mostrei outra vez, do problema do drift, né, que ao longo do tempo está colocando um desvio, né, está acumulando, integrando um erro sobre a orientação, divide o drift dele, né? Esse drift pode ser cancelado, diminuído, reduzindo via calibração, cortando um pouquinho a deadband, fazendo uma deadband na periferia desse drift, da parte do drift, quando tem um drift fixo, né? Podemos deduzir isso, seja que ele tem levemente uma tendência a incrementar de 1 grau por hora, então podemos, calcular 1 grau por hora, faz tanto miligrau por segundo, e aí você está o microsegundo, né, o tempo de aquisição, então sempre dá para ignorar, então, essas variações, se elas são menores que o seu drift por o tempo. Dá para ter uma referência externa, né, também, né, eventualmente usando, dessa vez, o magnetômetro, que vai dar uma referência que vai ajudar a falar, não estou virando a referência daqui, não estou virando. O problema, então, aí tem que ter uma referência externa, tipo magnetômetro, mas o magnetômetro, o problema dele é que ele está muito sensível à perturbação eletromagnética, seja que, por exemplo, no corredor, vou mostrar para vocês, para quem não foi no DCA, deixa eu ver aqui. Vou abrir uma cena antiga, tá certo? Então, não, desculpa, é antiga,
conseguir abrir isso, 2015, mas não vai, esse não vai abrir. 2018, esse eu acho que vai. Esse é o laboratório. Esse é o laboratório, esse é o LCA. O modelo é L. Quando vocês estão entrando no LCA, vocês estão chegando para cá. E aqui é a sala onde tem o robô, e aí vocês reconhecem, para quem fizer a atividade 2, a parte do laboratório onde que tem os robôs. E essa cena que nós vamos usar para fazer localização, mapeamento e tudo isso. Aqui, se vocês estão conseguindo olhar, né? Dá um zoom. Então, eu trabalho bastante sobre robótica de cadeira de rodas robotizada, né? Então, a cadeira de rodas, ela não está tão grande assim, eu não tenho o modelo aqui, mas quando passa aqui, quando ele está chegando aqui, então, o norte, na verdade, é para... O norte, deixa eu pensar... O norte é para cá, quase menos X, quase menos X. O norte, magnético, quase. Se eu não me engano. Talvez não, mas enfim. Quando a cadeira está se aproximando disso, o norte, ele está começando a se desviando na direção de, por exemplo, se está um pouquinho mais perto disso, só a culpa desse extintor, não sei se vocês estão vendo. Eu coloquei um extintor aqui só para... Mas realmente, fisicamente, tem um no corredor. Quando ela está passando aqui pertinho, o norte está apontando progressivamente até ficar apontando diretamente para esse extintor. Então, isso fica um problema grave, porque você está literalmente perdendo o norte, né? Está ficando desnorteado, é assim que se fala. Então, tudo isso para falar que usando aquele algoritmo de filtragem que usa os 9 graus de liberdade com esse sensor, dentro de um ambiente fechado, se tem perturbação eletromagnética, assim, não vai funcionar, vai começar a introduzir um erro e a orientação fica ruim. Aí tem que fazer outro tipo de fusão de sensor, ou ser baseado, mas é muito complicado. Pode falar, tipo, eu vou dar mais importância ao modelo de dinâmica, de cinemática, seja que eu estou, por exemplo, quando eu estou indo numa direção, estou indo quase reta aqui nesse corredor, se o norte está começando a sair, então tem que dar mais importância da fusão do sensor no resultado do cálculo, que não é em sensor, mas mais no resultado do cálculo do modelo cinemático da cadeira, né? Não deveria girar tanto assim. Ou tirar a importância do magnetômetro dentro da fusão desses 3 sensores. Mas isso é muito complicado. É muito complicado de fazer. Ou fazer uma gaiola na periferia da EMU, mas nesse caso nem o Polo Norte você está detectando, então não dá. Tem uma pesquisa que eu vi há alguns anos atrás, onde que eles usaram magnetômetro para mapear o ambiente. Ou seja, na verdade, não estavam usando magnetômetro para poder se nortear, mas realmente para poder detectar todas as perturbações eletromagnéticas dentro do ambiente fechado, para poder se localizar. Ou seja, não baseada em... funcionou, os resultados não era tão ruim. Mas, bom, enfim. Importantíssimo, giroscópio de alta qualidade, com certeza, facilita a vida, tanto que até você não precisa de magnetômetro, se o giroscópio é muito bom, porque, aí talvez um pouquinho exagerado, porque ele vai detectar, ele não vai ter um drift muito grande, ele vai ficar bem reliable. E as coisas que nós vamos, o erro que nós vamos integrar com o drift vai ser minimizado. Então, giroscópio de baixo custo, muito má ideia. Mas agora a tecnologia está avançando, eles estão ficando bem melhor, mesmo os baixos custos ficam bem melhor e ajuda muito. O pequenininho robô, você lembra que está pulando, que eu mostrei, que eu montei aqui? Ele tem um giroscópio que funciona bastante legal, porque ele está detectando, o objetivo dele, você vê dele,
você viu o robô, ele vai muito rápido, né? Quando ele está batendo uma coisa, o objetivo é de corrigir para ir mais ou menos na mesma direção, né? Seja que ele está detectando as mudanças bruscas, esse é mais fácil que mudança devagar ou orientação. Quando uma mudança brusca, o giroscópio se dá um bem melhor para devolver o desvio do ombro. Quando é pequenininho, fino, devagar, aí é tipo drift, então funciona super bem com velocidade abrupta. Só que, por exemplo, com a cadeira de rodas, você não quer girar daquela velocidade. Né? Realmente você quer saber onde que é a orientação da coisa. Né? Também, eu falei 9 graus de liberdade, porque tem alguns que tem também como se chama? Perdi a palavra agora. Um barômetro. Barômetro, seja para poder medir a pressão atmosférica, para poder saber mais ou menos com maior precisão qual é a altura, altitude onde você está. Isso. E todos esses sensores, mesmo ele tem um sensor de temperatura, porque a temperatura vai influenciar os dados. Então, usando a temperatura, dá para aprender melhor, fazer coisas, etc. Tá? Aí eu ia ter uma demonstração com a AMU no Verep, mas assim, não tem a AMU, não tem... Bom, eu não vou fazer. Tá, todo mundo tá seguindo? Tudo bem? Quantos estamos? 11 pessoas. Tá. Então, como eu falei, na robótica móvel, o giroscópio é utilizado para corrigir a orientação do robô, né? Que normalmente está lida está estimado usando o modelo cinemático do robô, né? Como que a gente viu. Você pode deduzir esse θ do XYZ a partir do modelo cinemático direto, né? Só que se tem escorregamento, se tem um modelo que não está muito bem, não fica super bom, né? O acelerômetro, eu vou mostrar para você o exemplo, então, agora. Antes de passar para o acelerômetro, eu já vou mostrar uma videozinho para você, se não sei onde eu coloquei, aqui. Aqui uma vídeo, vou mostrar, que eu fiz do Verep, onde que você tem, aí por enquanto vocês estão vendo um robô diferencial, né? Um só, aqui, mas posso aumentar a qualidade? Esse é o máximo? Vou fazer assim. Tomara que tá bom. Aí. Então, são 3 robôs. Um vermelho, vocês vão ver, ele vai começar a se separar. O robô azul é o robô real. O robô verde vai ser o vermelho, vai ser o robô que está mostrando uma representação de onde que o robô está, o programa está achando que é baseado só na odometria, e o robô verde e odometria, mas que se chama de gyrodometria, seja que, em vez de usar o θ que eu estou calculando via a cinemática direta, eu estou usando um giroscópio perfeito. Na verdade, um giroscópio perfeito. Seja que eu estou usando um sensor que está muito bom, que está me dando o norte de um jeito muito bom. Não tem escorregamento, né? Muito. Mas só com isso, um pouco escorregamento, porque é uma simulação dinâmica, né? Com pouco escorregamento, olha o que está acontecendo. Então, quando está começando a girar, você está vendo já que o verde está, o vermelho já está se separando. O vermelho é odometria pura. Com a correção da orientação, o modelo, a representação da posição do robô, que é o verde, seja da odometria, gyrodometria com o giroscópio, dá para ver que está ficando bem grudado vou mostrar de novo, bem grudado ao ground truth, que é o robô real, que é o robô azul. O robô azul, viu? Rapidamente, esses erros estão se acumulando, dá para ver que com a odometria pura, o robô vermelho está com problema de orientação, né? Que está corrigido com o modelo verde, mas mesmo assim o modelo verde está se saindo um pouquinho do modelo de verdade,
porque tem, às vezes, um pouquinho de escorregamento. Tá? Ele não vai abrir outro vídeo? Não. Tá. Tá tudo claro? Então, é melhor de usar, completar, talvez fusionar, por enquanto eu fiz uma orientação perfeita, mas de fazer uma fusão de sensor, seja de colocar um certo peso e de fazer uma média ponderada, ou de aplicar qualquer tipo de filtro, tipo filtro que nós vamos ver depois, que são filtro de Kalman e outra coisa, para poder melhorar nós vamos ver isso nas nos próximos tópicos, para poder melhorar o estimativo de onde que o robô está baseado no sensor. Só com os encoder, situação muito particular, onde você está bem calibrado, onde que você está bem, o robô que não vai escorregar, que vai devagar, que está bem moderado, que todos os parâmetros do modelo cinemático são bem adequados, aí você está minimizando o erro. Mas no longo prazo, de qualquer jeito, vai ferrar. Para uso de 2 minutos, talvez, o robô não virar. E se o robô vai mais reto, que gira, se ele começa a girar, vocês viram na vídeo, e quando que o robô começa a girar, que está começando a dar um problema, né? Então, o uso do giroscópio ajuda bastante, porque ele corrige a orientação da coisa, a avaliação da correção, a avaliação da orientação está feito pelo giroscópio, né? Então, mas ele está integrando o erro, que é um problema, né? O acelerômetro, eu falei para você, ele não é muito bom para calcular, porque é aceleração, então 2 vezes a integração, né? Então, ele não é muito bom para detectar a aceleração em qualquer direção, menos a grande aceleração, que é G. G, ele está detectando bem. Então, detectando G, vou mostrar no próximo slide, dá para extrair, a partir só de G, dá para extrair o pitch e o roll. Esse é o yaw, né? Yaw, pitch, roll. Tá? Dá para fazer isso. Então, mas é suficiente para saber se o seu celular está assim, viu? Se ele está assim para poder fazer o modo aqui, se ele está assim para fazer o modo portrait, e assim está usando, só com o acelerômetro dá para fazer a avaliação de se você está mais assim ou assim, tá? Então, ele está usando para o robô para detectar a inclinação, né, do robô, para poder detectar, por exemplo, quando o robô está andando, rodando usando rodas para poder subir uma parede, uma inclinação, para poder detectar que o centro de gravidade dele, tem uma ideia do centro de gravidade dele, que está ficando perto das margens do triângulo, no caso de 3 pontos, mas do quadrilátero, do polígono de sustentação, dependendo dos pontos de sabe? Você lembra os pontos de contato com o som, se você for projetado verticalmente na direção da gravidade, né? Ele está fazendo uma marca no chão, né? Que seja mais pequenininha quando você está subindo, e quando você está no horizontal está maior, né? Os 4 pontos, no caso de um robô com 4 pernas, tem 4 pontos, os 4 pontos definem um quadrilátero, né? E retângulo, um quadrilátero, na verdade, não necessariamente um retângulo, e a projeção do centro de gravidade, se está caindo dentro desse polígono, de sustentação, o robô está staticamente lembra? Que tá bom, agora se ele aqui, ó, cair, tá? Se está passando do outro lado, está caindo, tá? Bom, o giroscópio, eu falei, é bom para medir as coisas que gira muito rápido, né? Esse tipo de coisa, né? Então, para tudo robótico aérea, é bom de usar o giroscópio e o acelerômetro para poder definir a orientação dele
que é necessário a orientação dele seja no pitch, para poder saber se ele tem para frente, para trás, para direita e esquerda, né? Seja quando você quer estar, se é estável, ele tem que ser o mais horizontal possível para ele não andar. E também o giroscópio permite de detectar se ele está fazendo, né? Isso ajuda também para o pitch e o roll, mas também dá uma ideia de yo, né? O roll e o pitch, giroscópio e acelerômetro é suficiente. Agora, se você quer detectar a orientação dele assim, você pode usar o giroscópio, mas como que eu falei para você, o AirDrone 1 que eu tinha, né, em 10 minutos o giroscópio estava dando um drift de quase 90 graus, em 10 minutos. Então, esse era um giroscópio muito ruim. O AirDrone 2 era bem melhor, especialmente porque eles colocaram um magnetômetro, seja que estava norteando a coisa para ajudar a ter uma orientação com um ponto fixo. Seja, eu sei em relação ao norte onde que eu estou. Não só em relação a onde que eu estava, eu tenho uma rotação no frame inercial, né? No teta inercial. E isso funcionava bem porque o magnetômetro está colocando o mais longe possível de todas as partes mecânicas que estão girando e fazendo um campo elétrico ruim, seja bem no centro do robô, do quadrotor, e também ele está dentro do ambiente, teoricamente, mais fora, né? Então, quando o drone, o quadrotor está fora, está funcionando bem, porque não tem perturbação do campo eletromagnético muito grande, além do norte mesmo. Então, tá ótimo. Esse eu falei, né? Então, o magnetômetro, então, é mais usado quando lugar onde que não tem campo elétrico, metal pertinho, esse tipo de coisa, tem que tomar cuidado. Então, são coisas que tem que tomar em consideração no design do robô, dependendo da aplicação. Tá? Agora, como que eu faço para calcular, a partir do acelerômetro, né? Como que eu faço para calcular o roll e aí se chama de tilt em X e de tilt em Y. Ou seja, o roll e o pitch, desculpa, o pitch. O pitch. Aí eu já tinha mostrado essa vídeo, mas vou voltar, porque não volta. Do Explora, né? Eu mostrei para vocês. Então, viu? Usando as informações da EMU, pegando só a aceleração, aqui talvez ele está usando, já está filtrando porque muito bem, mas vocês estão vendo que ele não está detectando o movimento, o U, né? O movimento norteado. Ele só está detectando a orientação dos dois eixos aqui, né? São esses eixos aqui, o eixo em X e Y. Ele não está detectando a orientação em relação a SZ. Só pegando a aceleração em X, em Y e em Z, você pode colocar nessa fórmula para detectar esse ρ, esse phi e esse θ. E colocando esse ρ, phi, θ, que não estão nessa coisa, eu acho, né? Vocês estão capazes, com essas três informações, você tem três informações, vocês estão capazes de definir só 2 graus de liberdade, seja isso e isso. Não dá para definir a orientação em torno do Z. Tá? Porque temos três equações, enfim. Mas, bom, tem que dar uma olhada, a implementação é isso. Eu tinha também feito, aí, por causa desse iPod dos anos 2010, 2009, não sei, acho que era 2009 que eu comprei esse iPod. Então, aí esse iPod realmente ele tinha, nem sei se ele tinha aceleração, ele tinha um acelerômetro e um giroscópio. Não sei se tinha, não tinha magnetômetro com certeza. E aí, aplicando as equações que eu acabei de mostrar para vocês, eu estava capaz no VREB de reproduzir, aí não sei o que está acontecendo, porque está assim. Bom, eu estava capaz de reproduzir os dois ângulos de roll e de pitch, combinado. Aqui, esse pitch, esse roll, não, esse pitch, esse roll,
E você está vendo que ele está meio combinado. Está meio flutuante, assim, porque a leitura está com o sensor que estava, na época, meio ruim. Por que eu fechei isso? Eu não sei. Story... Voltar. Tá? Beleza? Olhando se ninguém tem perguntas. Tá, perguntas. Agora, meu display do lado, ele não está atrás, então é mais complicado para eu prestar atenção na interação com vocês, no caso que tem. Vamos lá. Aí temos um sistema baseado no beacon. Beacon é quando tem uma referência que está emitindo coisas, né? Esse sistema se chama de beacon, né? Beacon é um ponto emissor de referência. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os espertão de alemão, quando eles fizeram, acho, o V2, o V1 já o V1. Quem que conhece o V1, V2, sabe o que é? Vocês sabem quem que é? Olha, olha essas coisas. Esse é um V1. O V2 não acabou a existir porque a guerra acabou mais certo, né? Mas era tipo, né? Já era um foguete, né? Era para atacar Londres. Era, na época, imagina, né? Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha só. Era um avião autônomo, que estava indo, carregado com explosivo, né? Claro, bastante de explosivo, que estava autônomo para não matar alguém, né? Para ir para Londres e destruir Londres. Como que estava funcionando isso? Esses espertos de alemão, com a eletrônica e a possibilidade de poder computacional da época, né? Estavam fazendo o seguinte, eles estavam usando a antena de emissão da BBC, que era em Londres, como um ponto de referência para poder mandar o avião, e o avião estava corrigindo, estava jogando, o avião estava, tinha uma sequência de decolagem, estava mandando para, provavelmente com um timer, né, para poder chegar numa certa altitude, né, e indo na direção, sempre na direção do... Ainda bem que eu estou aqui, porque eu vou precisar, na direção de Londres, automaticamente, seja detectando a força do sinal da antena rádio, e quando estava se desviando, colocando assim, só fazer isso. E a partir do momento de que a força do sinal era forte o suficiente, bum, e caíram. Fizeram isso, né? Então, era super, então era um sinal que estava, né, a antena rádio dentro de Londres, que estava emitindo onda AM, né, da rádio, né, acho que era AM, e ele estava mandando, e pegando essa onda, detectando a onda e corrigindo isso para poder isso. É o mesmo princípio que essa base aqui que vocês estão vendo aqui, você lembra do Rovio? O Rovio é aquele robô que eu tenho, triangular, que eu mostrei para você, que tem as rodas suecas. Ele está fazendo a mesma coisa. Isso, vocês estão vendo aqui uma luz infravermelha, ok? Essa é uma luz infravermelha que está emitindo então uma luz infravermelha, que o Rovio está detectando, e quando é a hora, essa é a base para carregar ele, né? Quando é a hora, ele está tentando detectar essa luz, e ele vai se orientar, ele vai tentar ir pretinho, corrigindo a direção dele, para ir reto aqui, aí tem um funil para ajudar, e se entrar até pisar nessa coisa aqui, que tem o efeito de levantar esses contatores para carregar ele. O Roomba, que é o robô aspirador de pó que eu tenho, ele tem um sistema similar. Em cima do Roomba, vocês podem... eu tenho um mapa. Aqui. Ah,
É isso? Nossa, gente, desculpa, eu tô tudo atrapalhado hoje. Estou... É isso. Aí tem um desenho... não. Não, peraí. Valeu. Tá, aqui. Aí tem um desenho do Rumba. Nem dá pra ver. Aqui tem um desenho do Rumba. Aí, pronto. Se vocês estão olhando aqui... Vou fazer um mais. Vamos lá. Se vocês estão vendo aqui, aqui na frente, aqui, você talvez é pequenininho, ele tem um sistema, um espelho multidirecional para poder pegar a luz de vários lugares. Não? Então, e isso está colocando um espelho curvado assim, né, para poder detectar em todas as direções o sinal infravermelho. Seja que se o sinal infravermelho está emitindo daqui para cá, ele vai detectar nessa direção aqui, então ele vai girar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele tem uma base para carregar, que é também uma coisa que está emitindo um sinal infravermelho bem focado assim, para poder detectar ele e saber, para poder ver quando ele passa na frente, está vendo a coisa e ele está conseguindo se dirigir. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá? Então, esse é um beacon. E tem um beacon, um sistema de beacon mais avançado, que usa múltiplos múltiplos beacons, que é uma coisa que você, provavelmente, um sensor que nunca ouviu falar. Quem já ouviu falar um sensor que se chama GPS? Vocês já ouviram falar? Então, o GPS é o Global Positioning System, como todo mundo sabe, né? E o GPS é a parte, o sistema americano, né? Mas temos na Rússia, temos um sistema que usa, então, como funciona o GPS? Os equivalentes estrangeiros são satélites, né? Que estão espalhados lá na geoestacionária, né? São satélites fixos, né? Onde que sabemos onde que estão emitindo um sinal, então, aqui temos um satélite, ele está emitindo um sinal com uma certa força de sinal, tem outro satélite aqui que está fazendo a mesma coisa, um que está aqui, e a partir do momento que você tem três, e que você está na Terra com o receptor satélite, seja seu celular ou um GPS mesmo, ele vai recuperar, ele vai detectar a força desse sinal, e com um número, com um nome, né? A força do sinal está registrada ao nome, é um identificante, né? Está registrada a um satélite, né? Um tipo de satélite com um nome, uma força de sinal, que esse satélite está emitindo aqui, então, se você está detectando esse satélite, essa força de sinal, você está mais ou menos no raio dessa distância aqui, né? Mais ou menos, mas você pode estar aqui, 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 não importa, aqui mais ou menos uma certa força, né? E alguns dezenas de metros, né? Vamos falar com um satélite que você pode detectar a força do sinal, com robustez a força do sinal. Outro satélite, o segundo satélite, faz que você vai ter uma zona, se você vai estar dentro dessa zona aqui, né? Dentro dessa zona aqui, então. O aqui, se você combina esses dois satélites, né? É a triangularização, né? E um terceiro satélite vai falar, então, essa zona aqui, né? Porque tem que ser a interseção dessa coisa, né? E mais satélite você tem, com força de sinal, mais precisão você vai ter aqui. Porém, o GPS, especificamente o GPS, que é o sistema americano, quando foi desenvolvido nos anos 70, 80, não sei exatamente quanto foi, 70, eu acho que já começou a surgir, os militares impõem de colocar o satélite, de jogar o ruído no sinal, regularmente. Eles jogam o ruído no sinal para ferrar a precisão da força do sinal. Uma coisa assim, uma coisa para ferrar um pouquinho, sabe? Por quê? Porque os militares estavam com medo que o satélite seja usado do mesmo jeito que os americanos, os ingleses sofreram
né? Se atirar uma bala no pé, não sei se é a expressão, né? Se atirar uma bala no pé, porque os alemães ficam espertos, usar a tecnologia, a infraestrutura dos ingleses, que era a antena da BBC, para poder mandar, para poder se localizar. Eles queriam evitar isso, então eles estão jogando um ruído que faz que a precisão do GPS fica ruim. Aí, claro, como uma chave é encriptada, uma coisa que eles estão sabendo. Então, usando o sistema GPS, os militares estão usando, sabendo como corrigir esse ruído, né? Significa que eles têm uma precisão muito melhor que o GPS comercial. O GPS comercial, o que eles estão fazendo? Estão tentando fazer várias coisas algorítmicas de filtragem para poder extrair, ter uma melhor precisão sobre o sinal GPS, a posição final, tentando fazer um reverse engineering, vamos falar, para poder ter uma precisão que seja equivalente ao que os americanos do militar estão conseguindo fazer. Falando disso, uma coisa esperta que eu esqueci de falar sobre o... Onde estava? Acho interessante essa parte aqui com o V1. O V1, então, ele estava completamente automático, ele estava regularmente tentando pegar aquela direção, né? E você sabe como que era a contramedida? Porque eles acharam os ingleses para destruir isso, porque era difícil de ir com o avião e atirar nele, porque uma bomba, né? Atira nele, ele crash e destrói, né? E às vezes a cidade já era pertinho, né? Então, você sabe como que eles estavam fazendo, os ingleses, para destruir, para evitar, limitar a contramedida, né? Para evitar de sofrer desses ataques aéreos? Alguém sabe como que eles estavam fazendo? Acho que é um fato histórico legal. Ninguém? Então, os aviões ingleses se chamavam Spitfire. Era bimotor, super legal. Provavelmente vocês já viram, né? O avião favorito do meu pai, esses aviões aqui, né? Vocês já viram, né? Essas coisas. Avião super legal, motor Rolls-Royce, muito legal. Estava tecnologia super boa. Eles estavam vindo do lado, esse é o V1 que está voando, esse é o Spitfire. Eles estavam fazendo assim, aqui perto, e dando uma batida, fazendo assim. Esse é o Spitfire. O Spitfire estava aqui, esse é o V1 que está indo para Londres. Estava passando aqui fazendo para desviar ele. Legal, né? Quando estava, em vez de tentar destruir, atirar, aquele crash, né? Assim eles estavam conseguindo desviar ele, derrubar ele ou colocar ele numa outra direção que ele não estava capaz de corrigir. Acho que é um fato super legal. Enfim. Bom, voltando à aula, para evitar, então, esses problemas de GPS preciso, para guiar um míssil para um inimigo dos Estados Unidos, atacar os Estados Unidos usando o sistema GPS deles, eles colocaram esse ruído. Porém, o ruído, né, está conseguindo atirar, nós vamos ver, a precisão, né, era de mais ou menos 5 metros, mais ou menos 10 metros. Né? Mais ou menos 10 metros, talvez. Então, a 20 metros, um míssil não é muito problemático, né? Só seguindo o GPS, você consegue chegar, né, a pegar sem muito esforço, né? Sem um míssil mesmo, né? Que ele cai a 20 metros do lugar, vai explodir do mesmo jeito, né? Bom, talvez para um erro de 10 metros, se você está mandando um míssil perto das montanhas, no meio das montanhas, para tentar ser não detectado pelos radar, talvez, bom, enfim. Então, esse é o GPS, né? Na Rússia, eles têm um sistema de GPS que se chama GLONASS, na Índia é o IRNSS, tu não conhece, o chinês é Beidou, esse eu conheço, e na Europa é o Galileu. Galileu agora está bem colocado, e para os outros eu não sei, mas para Galileu eu acho que eles têm uma melhor precisão porque não estão jogando ruído igual que os GPS estão fazendo. Claro que agora, com esses físicos que nós vamos ver sobre a precisão, né, tudo isso,
os filtros de confusão de sensor, os filtros de Kalman, o outro tipo de filtro que nós vamos ver que estamos capazes de extrair uma posição melhor, fusionando o sensor, uma posição melhor que mais ou menos 10 metros. Né? Porque, olha só, o GPS dos Estados Unidos, né, a precisão fala que eles estão né? Eles estão falando que é mais ou menos 4 metros, seja 7,8 metros de confidência de intervalo para ser 95% do tempo. Né? Essa é a horizontal, né? Seja em X e Y. Agora, em Z, a accuracy é muito, muito ruim. Seja que se você está nessa distância aqui, ela pode ser autonomous real time. Então, autonomous é o GPS normal, é 15 metros, né? Mais ou menos 15 metros, está falando nessa coisa. Quando você está usando o real-time GPS, 1,5 metro. Quando você está usando uma differential phase, você pode ter uma precisão de 5 metros até meio centímetro. Se você usa o sistema A-Star, onde que um sistema A-Star, certamente eles conseguiram fazer uma coisa mais legal com o processamento, não sei exatamente, pode ser de 20 a 30 centímetros. E se você está usando differential faz mais isso, o RTK GPS, o DGPS, desculpa, RTK series, você pode ter uma accuracy de quase do centímetro, né? Então, isso fica legal, mas nós vamos ver como que funciona, né? Então, alguns GPS no lugar legal, com aquele algoritmo de filtragem que não é militar, mas que consegue fazer aquele filtragem bem, pode ter uma accuracy de 2 a 3 metros, mais ou menos. Isso é mais ou menos o que você tem no seu GPS do celular. Eles estão usando a mais ou menos 2 metros, mais ou menos, você sabe. Só que a 2 metros, especialmente quando você está na Bandeirante, como se chama? Em São Paulo, aquela coisa que faz a girar completa esqueci. Enfim, quando você está em São Paulo, onde que tem muitas coisas, às vezes o GPS não está sabendo se você está do lado direto, pronto a sair, ou se você está no meio que vai mais rápido, ou se você está... É difícil de saber com precisão. Então, aí tem que colocar algoritmicamente, tem que colocar algumas coisas para poder falar, adivinhar que você está aqui, fica um pouquinho mais complicado, não é perfeito, só por fato de não ser perfeito. Né? Olha só, temos outro tipo que se chama DGPS. Né? O DGPS é o Differential GPS, seja que ele está usando uma torre que está num lugar fixo, que está mandando um beacon, tipo aquela torre do BBC, que vai dar um sinal a mais, sabe? Ela vai usar várias satélites GPS para poder se localizar, né? Alguns deles vão ser os mesmos que você está detectando, e tem um satélite também de base, né? Tem muitos satélites assim, e vai usar, além disso, essa força de sinal aqui, tipo da BBC com os V1, para poder dar uma accuracy de 15 metros até talvez 10 metros, dependendo das implementações, né? 10 metros de accuracy, né? Centímetros, desculpa. Dos 15 metros, mais ou menos, conta 15 metros, né? De accuracy para um GPS normal, você pode chegar a 10 centímetros com essa correção de diferencial, né? Porque ele está fazendo vários cálculos sobre o tempo que chega, a força do sinal, etc, etc. Tem vários fatores. Mas isso também depende se você tem algumas coisas no meio que estão travando aqui, que vão atrasar o sinal, tipo parede, prédio, ou coisas assim. Pode ser que a accuracy não fica 10 centímetros. Mas já é uma coisa boa. Esse serviço existe no Brasil, ele é de graça a todo lugar do mundo, só que no Brasil não. No Brasil é pago. É um sistema que você tem que se registrar e eles estão mandando uma chave de inscrição para você poder usar essa coisa e você paga e não é barato. Está usando isso para agricultura, né? Para controlar os robôs da agricultura, para colocar a posição dos robôs, das máquinas da agricultura, saber onde que estão no campo e fazer management assim, usando com 10 centímetros de accuracy,
até 1 metro, talvez, está suficiente. Mas é uma coisa que você tem que pagar. Nos outros lugares do mundo, não é. Os aviões usam essa tecnologia, né, para ficar mais ou menos assim, né? E tem ainda mais preciso que o RTK GPS. Mas o RTK GPS, ele não é uma antena longe que está fixa, coisa assim, é um pouquinho similar, mas é uma coisa diferente, porque você tem, essa é uma coisa que os Baidu GPS é uma tecnologia que é derivado da tecnologia, bom, GPS de base, mas GLONASS, Galileu e Baidu. Seja uma coisa um pouquinho melhor, né? Onde que você está usando, além dos sinal GPS normal, né? Você tem uma correção que é feita para uma base que fixa, é mais perto. Seja uma base móvel, onde que você está colocando essa base móvel. Essa base móvel, ela está detectando também o GPS, ela está detectando o GPS, ou o satélite, quer dizer, ela está se localizando com uma precisão de tanto. E aí você tem um sinal rádio que está emitindo até a sua base para poder corrigir. Aqui tem o rádio está mandando para uma antena que tem um transceiver onde você conhece a distância aqui, que vai estabelecer a distância. O transceiver, o RTK GPS que eu estava usando era na mesma antena, não tinha esse transceiver, mas pode ser que você usa uma base assim para mandar para várias. Não tem problema. E aí tem essa correção que reduz de 10 a 20 quilômetros, dependendo do tipo de coisa, mas tem sistemas baratos, que são mais ou menos por $1.000 nos Estados Unidos, que são RTK barato, precisão de centímetro, a precisão vertical, seja de altura, é melhor que a qual que você tem do GPS normal, ela é muito melhor, obviamente, e até esse sistema barato, eu tenho um amigo que testou com esse sistema barato com um sistema mais industrial que as pessoas usam para construir na parte de construção, que estava muito mais caro. A posição vertical em Z era muito mais precisa com esse sistema barato, que a Google comprou, mas agora eu não sei o que eles fizeram. Google compra muita coisa para parar ou revender ou travar a produção. Não me lembro como que se chamava, não sei. A Google comprou esse sistema que estava tão barato, e não sei se está disponível mais na venda. Não sei. Eles estão fazendo muitas coisas. Eles compraram a Boston Dynamics, um momento, e decidiram que não era para fazer robôs mesmo, porque vamos focar na inteligência artificial. O robô mesmo é você, porque a parte importante de levar a informação perto de você e comunicar não é o robô, né? É você mesmo. Então, você está sempre com o seu celular, então você é o robô da Google, né? Você é o robô da Boston Dynamics da Google. E Google vendeu a Boston Dynamics para a Toyota. Acho que é a Toyota que comprou a Boston Dynamics, se eu não me engano. Toyota, não me lembro. Peraí, um comentário. O RTK tem vantagem de ter repetibilidade também. Sim, exato, Vinícius. Como o Brasil é uma plata tectônica, nós teremos erro de 3 centímetros por ano. Nos outros sistemas RTK fica corrigido. Tá, beleza. 3 centímetros por ano o Brasil está se mexendo, quando se quer 1 centímetro a placa tectônica. Mas tudo está pior no Brasil, né? Fazer o quê? O país é um país de exagero, né? Ou diga, vocês estão fazendo 1 centímetro, então nós vamos fazer 3 centímetros. Mas para o RTK é uma base fixa, então você pode colocar essa, ajuda mais, né? Então a precisão é mais ou menos 2 centímetros, ou menos, dependendo da qualidade. É centímetro accuracy, então esse é legal. Bom, mas claro que você tem o mais satélite que você está pegando, o melhor fica, né? Aquela coisa, né? Beleza. Vinícius, se você tem mais, aparentemente você conhece mais coisas sobre RTK GPS que mim, se você tem mais comentários assim, por favor, compartilha, que sempre é bom. Eu usei um RTK lá no Japão, a gente estava usando para ter o ground truth do robô, era legal. Tem um outro sistema que é muito legal também, mas não é uma posição absoluta, é uma posição relativa a uma base, mas é muito precisa. Eu acho que eu estou colocando, que exatamente, deixa eu ver se tem na minhas coisas, não me lembro.
Aí, nem tem. Então, vou mostrar outro beacon. Outro beacon aqui. Deixa eu achar assim. Como que se chama? Beacon. Como ele se chama essa coisa? Esqueci o nome da empresa. Perazais? Acho que Perazais. Caterpillar, uma coisa assim. Ah, não vou achar. Perazais. Eu não vou achar. Ela é um sistema. Que pena. Eu acho que até eu tenho uma vídeo em algum lugar, mas enfim. É um sistema onde que você está. Você imagina uma base assim, né? Como que eu estou mostrando aqui. Vocês estão vendo, né? A base assim, onde que tem aqui um sistema pan-tilt com um laser que está apontando. Você bota em cima do seu robô, você bota uma pastilha que está refletindo, né? E o laser tem um patinho motorizado que está apontando nessa pastilha que vai detectar a posição dessa pastilha e vai rastrear ela. Ou seja, que quando ela tá se mexendo, o laser está sempre rastreando, apontando isso. E medindo a distância. Então, você conhece o pan e o tilt do laser, e você conhece a distância, então você pode estabelecer, em referência a esse tripé, você sabe a posição desse objeto espacial. Então, isso é legal porque aí você pode ter uma posição relativa, né? Trajetória relativa precisa ao milímetro, aí é muito preciso, no milímetro do seu robô, né? Ele não está perdendo o sinal. Essa é outra coisa que é um sistema com beacons. Sobre que aí o beacon não é na parte móvel, seja que é a parte fixa aqui que tem a parte de rastreamento, não é estabelecido no robô mesmo. Então, você tem que ter, se você usar esse sistema de localização para um robô, você tem que ter um line of sight, não pode ser, né, o robô não pode passar atrás de uma parede, se não perdeu, né? Mas você tem uma accuracy muito boa e você tem que, se o robô, o voador, por exemplo, um drone, está andando, navegando no ambiente, além de não ter oclusão, você tem a restrição de passar para ele o resultado se ele está usando para se localizar, você tem que mandar para ele o resultado da localização, né, dele relativa, né? Você tem um sistema de comunicação. Tem também o famoso sistema, esse funciona, é um pouquinho similar ao sistema de motion capture motion capture Vicon. Esse é o sistema que está usando para detectar fazer motion capture, né? Vicon, onde você coloca alguns pontinhos, tem câmeras infravermelho que estão projetando coisas e câmeras que estão detectando essas posições, essas bolinhas no ar. Então, em tempo real, está conseguindo pegar as coisas assim, né? Esse é legal também para fazer motion capture, mas é tudo externo, né? É tudo coisa externa. Olha a cara dele. Vijay Kumar.
Então, o Vijay Kumar, esse é o cara super legal. Eu tenho até mostrado algumas... eu queria mostrar para vocês... Eu tenho as vídeos até no local, mas... Aqui. Você está vendo que no laboratório dele, o Vijay Kumar, é velho esse vídeo, mas esses robozinhos pequenininhos, eles não têm poder computacional, e não tinha tecnologia ainda para poder se localizar muito. Então, estão usando essas motion capture aqui para localizar ele e comunicar ele em tempo real a posição dele para poder se localizar bem e fazer aquelas coisas loucas viu? Ele tem algum sistema aqui de bolinha para poder detectar a posição, a velocidade e, baseado na dinâmica, ser capaz de fazer coisas loucas, tipo se jogar dentro de círculos, fazer coisas assim, para poder ser, até detectar assim, poder fazer esse tipo de coisa. Esse é legal. Plataforma de mostrar a posição cada satélite espacial. Deixa eu ver. Trimble, tá certo. Obrigado, Vinícius. É da Trimble, não é da EIS. É o Trimble, você... É isso mesmo. Onde que ele me abriu? Isso é a posição do satélite. Ele passou esse link. É muito legal. Obrigado. Você está trabalhando com parte agricultural, Kleber, uma coisa assim? Ou está falando disso, né? É por isso, né? Você conhece bem, né? Então, é exatamente isso, a coisa da Trimble. Eu me enganei um pouco, porque eu falei Zeiss porque ela tem uma lens Zeiss, né? Trimble, como se chama? Trimble, bom, vou colocar Trimble, vamos ver. Trimble e Boston Dynamics estão trabalhando junto, porque, olha, tem um em cima, se não me engano. Exatamente, tem um em cima. Isso, e essa coisa aqui é da Trimble. É isso. Isso é um panty de laser para poder... bom, vamos ver. Bom, eu não vi esse vídeo, eu estou curioso. Faz pouco tempo que está aqui. O que está fazendo? Porque agora esses robôs da Boston Dynamics, eles começam a vender mesmo, né? Bom, vamos ver depois. Geoespacial, cadê o... Deixa, isso eu não vi, eu quero ver. Bom, Trimble, eles não têm aquela... Cadê o... Aqui. Não, esse... Bom, eles estão usando um GPS, ou talvez um DGPS, um FTK GPS, para poder conseguir a posição da base, né? Onde que é a base, né? Eles estão pegando a base. Não é exatamente isso. Aliás, dois ver que é isso. Eu tenho que me atualizar. Exatamente, Base Station. Então, esse é um FTK GPS, da Freeburn. É um FTK GPS. Mas não é isso que eu queria ver. Eu queria aquela coisa com laser. Bom, enfim, eu não estou achando. Não faz mal. Se eu acho, eu passo para vocês. Vamos avançar um pouquinho, porque já estamos atrasando. Você trabalha com o John Deere. Tá, beleza. Eu estou interessado em entrar em contato com eles, eu tenho algumas propostas. Depois a gente conversa, Vinícius. Vamos ver. A gente vai ver. Então, o problema do GPS é o seguinte, é que se o receptor está coberto, aqui tem uma coisa, aí pode cortar o GPS, já que não está recebendo a coisa. E o que acontece quando você está entrando num túnel com seu carro, né? Pode ser que, se você está numa cidade, aí não recebe também, não fica ruim, porque tem muito prédio, e as coisas, o sinal estão bagunçando, fazendo bouncing em cima dessas coisas, e dando problema para a localização, né? Então, se você está dentro de uma casa, aí é pior ainda. O GPS não passa, porque o teto está travando tudo. Então, aí não tem como usar um GPS, se chama de GPS Denied Environment. É por isso que, com os quadrotor, que a gente acabou de ver do Vijay Kumar aqui, ele estava usando, em vez de usar um GPS, ele é um sistema de localização externa, né? Como vocês estão vendo. É a mesma coisa com o GPS, mais ou menos, né? Só que, como eu falei, o processamento é externo, tem que
que avisa o robô via Wi-Fi ou via rádio onde que ele está. Mas é um tipo de GPS interno, né? Só que você viu que tem que colocar várias instrumentações lá dentro, seja que você tem que colocar o satélite dentro, é um problema, né? Então, a tendência que se faz muito com David Escaramuzza, na Universidade de Zurich, esse cara aqui, eles estão fazendo coisas muito, muito bom na digitalização da media coverage teaching. Deixa eu ver se ele tem algumas... Um italiano que trabalha na Universidade de Zurich, onde que eles estão trabalhando muito sobre a localização para os drones e tudo isso, usando visão ativa. Até nós vamos ver essas coisas. Seja que, em vez de ter um sistema que vai detectar, receber um beacon, uma coisa assim, ele vai simplesmente se localizar baseado no sensor interno. Aqui, infelizmente, eu não tenho, mas eu tenho óculos. Vocês conhecem os óculos Rift? Oculus Rift. Eu queria mostrar uma coisa aqui, mas não vai dar. Oculus Rift. Então, Oculus Rift são esses óculos de realidade virtual. Esse é o velho. Peraí, Oculus Rift. Eu queria mostrar o Oculus Rift. É legal, eu tenho um aqui. Vocês estão vendo? Oculus Rift. Peraí. Um segundo. Vai. Esquipar. Vai um pouquinho mais para frente. Acho que não vai ter melhor que isso. Então, vocês estão vendo que tem os óculos Rift. Aqui vocês têm duas, pode colocar mais, três, são câmeras infravermelhos. Câmeras que vão detectar, são câmeras que você vão colocar fixa do lado do seu computador e que vão detectar o padrão. Aí, dentro do capacete, está mandando luz infravermelho, tem um padrão de luz infravermelho, mesma coisa nos controllers, aqui nas periferias, está mandando luz infravermelho, que essas câmeras estão detectando e fazendo a mesma coisa que o motion capture. Aí estão detectando essa coisa. Só que é chato porque você tem que colocar o sistema externo para poder fazer isso. Aí você está limitado no range de aplicação. Agora tem o Oculus Quest, o Rift 2, o Quest, não me lembro, que estão usando tecnologia desenvolvida para o David Escaramuzza, que estão usando câmeras, seja que aqui dentro desse capacete, você tem algumas câmeras bem localizadas que vão detectar pontos de referência no ambiente para poder ser localizado. Com precisão, porque aí a precisão tem que ser bem estável e no milímetro, né? Menos que 1 milímetro, porque senão você vai ter a cabeça girando, mesmo quando vai dar problema. Então, a Infiltrage funciona super bem. Ele vendeu a tecnologia para poder fazer o sistema de rastreamento não externo, mas interno. Seja que você pode usar isso até para realidade aumentada, seja realidade aumentada, realidade virtual. Você está dentro do mundo virtual, então pode ser que você está em um espaço limitado, mas realidade aumentada, você pode ver, você está vendo o que você pode andar em qualquer lugar do mundo, né? Vocês vão ver, e em cima disso, em cima do mundo real, ele vai detectar coisas, ele vai se localizar, eventualmente detectar coisas, e eventualmente aumentar, fazer modelo 3D do ambiente para poder colocar objetos, coisas assim, informações e coisas assim. Tá? Tá tudo claro? Tá. Então, mas para poder, em vez de ter uma localização global, a ideia é de ter uma localização local, seja que é feita a partir, sem necessidade de instrumentar o ambiente, essa é uma solução. Mas no caso que você não tem isso, tem que achar outro sensor, que é o GPS, dentro da casa, ou dentro do laboratório, usar a odometria só, com filtragem, mas com aqueles problemas que vocês conhecem, né? E aí fica mais complicado. Então temos tipo de coisa que se chama Indoor GPS. Por exemplo, temos esse sistema que se chama TrueTrack, o North Star, aqui, que vem do mesmo que o Rovio estava usando. A ideia é projetar 2 marcadores infravermelhos, né, no chão, no teto, e o robô está capaz de ver esses marcadores
E, graças a esses dois marcadores, ele está capaz de colocar uma orientação, de se detectar, de se localizar, tem uma orientação, ele tem um beacon de referência, e tipo duas antenas, usando duas antenas da BBC, né? Duas antenas com força de sinal, bom, ele está vendo duas antenas, ele está se localizando, vendo essas duas antenas, onde que está. É tipo isso. Então, aí você vai ter, com 2 pontos, você vai ter uma posição X, Y, e também uma orientação θ, dependendo de como que o robô vai ver esses pontos aqui. Ele vai ver onde que estão em relação à câmera dele, ele vai detectar. Se está mais para cá, ele está mais longe da base. Se está mais para cá, ele já ultrapassou a base. Se ele está lá, ele está perto da base. Quer dizer, isso é uma coisa de calibração em relação a essa parte aqui. O espaço entre os dots, aí está estimando que o teto não é um teto várias coisas, porque o espaço é uma coisa de calibração. Se você muda o espaço entre os dots, esse é um problema. Mas não dá para fazer. Vai descalibrar ele. E, do jeito que ele está vendo os dots, ele está sabendo a orientação θ dele, né? Aqui eu tenho uma videozinho. Onde que ele vai abrir? Ah, aqui. Do Rumba. O Rumba não. O Rovio. Aí vocês estão vendo, quando eu apertar aqui, ele estava mandando uma luzinha aqui, né? Você estava vendo fisicamente isso, mas depois é uma luz infravermelho, né? Então, voilà, aí você poderia colocar onde você quer, ele mostra a posição, então ele tem que evitar de colocar. Aí, dependendo onde você vai colocar ele, você vai ter um coverage maior ou menor, mais adequado. A precisão não é muito boa, é mais ou menos 10 centímetros, talvez. E aí eles estão mostrando uma zona, por exemplo, se você coloca a doca aqui, você está querendo ver como que é perto onde que temos a coisa aqui, aí dá para fazer, mas você tem aí é pouco, viu? Você lembra essa 30 centímetros, então você tem mais ou menos 3 metros de alcance na periferia. Se você coloca o Mondaís bem no meio, 3 metros de alcance, 2 metros, 3 metros. É pouco, mas no mínimo o robô estava capaz de se localizar, não só baseado na odometria barata e ruim daquele coisa, ele tem odometria, mas estava usando isso para poder ter uma ideia melhor de onde que é. Para poder voltar, né, na base, não tem problema, porque estava usando aquele luz infravermelho, né? E aí eles estão explicando como fazer para fazer. Aí se... Então, 4 metros mais ou menos, está falando 4 metros, mas na verdade depende da altura do teto. Bom, então, não é tão legal assim. Realmente não é muito bom. E também tem aquele problema de oclusão, né? Se você está uma mesa aqui, aí GPS Denied Environment. Então, se vocês não estão conseguindo colocar aqui assim, né? Aí eles estão falando que tinha que colocar numa outra coisa. O que eles estavam fazendo também? Estavam vendendo extensões, né, com ID para poder colocar, expender um pouquinho mais aquele lugar de caminho do óbvio. Essa coisa aí, velho, né? Esse 2008, eu acho, né? Não existe mais há anos. Bom, enfim. Mas o sistema é um sistema barato que eles venderam para o sistema aqui. O robô inteiro era $400. Então, significa que precisa de um sistema bem barato, mas dava conta, né? Com isso, estava conseguindo fazer aquele presente. Minha filha tinha, quando eu comprei, minha filha estava acabando de nascer, eu estava no Japão, eu tinha colocado isso na casa no quarto dela, eu tinha várias câmeras lá para poder mostrar onde que é, assim meus pais podiam interagir, ver a minha filha à distância, né? E tinha também esse Rovio que é capaz de andar, então quando ela estava engatinhando no quarto dela, estava capaz de engatinar, ele estava capaz de ver ela, de mudar a posição do robô, e até de escutar, e de escutar o que ela estava falando, não estava falando, né? Mas de escutar e também de ver
vê ela, escuta ela e também te manda um som, áudio. Então, por um momentinho na vida da minha filha, os avós eram um robô, né? Mas era em 2009, 11 anos atrás, 2011, tem 11 anos. Então, 2009, 2010, que eu comprei essa coisa. Mas ela é legal porque é uma coisa de telepresença. Então, é assim. Então, é um sistema que está projetado no chão, no teto, aquela luz infravermelha. Aqui você tem um detector. Não é tão legal, mas tem outro sistema que se chama, na verdade, Stargazer, não sei se existe mais também, talvez a empresa falhou. Como que estava funcionando esse Stargazer? Tinha que colocar no teto algumas marcadores com emissor de luz. Então, o Stargazer não, era marcador refletante infravermelho, com um certo padrão. E você estava colocando isso em vários lugares, e tinha um projetor infravermelho dentro do robô, então estava gastando um pouquinho a bateria do robô, para poder mandar no teto e tentar detectar com a câmera infravermelho que estava embarcado no Stargazer, detectar essas coisas. A precisão era melhor, porque esses tags estão reconhecidos, né? Não é tão ruim, né? Uma coisa que se faz muito aí já dá para o robô andar até na luz fechada e tudo isso sem problema. Uma coisa que se faz muito, dá para ver com o Boston Dynamics, eu estou usando também para meus robôs, quando eles estão ficando autônomos, estão usando muito essa coisa. Peraí, onde que eu vou ver? Vou colocar Atlas. Aí. Uma coisa que se faz muito... vai, 3, 2, 1... 0. Uma coisa que se faz muito é de usar... É de usar esses códigos esses desenhos lá que são AirTag, tag de realidade aumentada. São padrão que uma câmera normal está reconhecendo, sabendo o tamanho do pacote e reconhecendo o design aqui, e que sabendo que um quadrado está estabelecendo um frame com ID dessa coisa. Então, o robô é capaz de ver, eu não tenho aqui, mas eu levei na casa. O Cosmo, que é o pequenininho robô bonitinho, ele está fazendo isso. Então, ele está detectando a caixa, a posição da caixa usando isso. Dá para fazer também, eu acho que... Viu? Ele está colocando aqui para se localizar. Estou usando isso para poder saber onde que está se localizando no espaço. Cada vez que ele está vendo, ele está corrigindo a odometria dele, né? Dá para ver, por exemplo, tem o Atlas quando ele está saindo também. Não sei onde que está o Atlas. Enfim, onde que estava perto da porta, para detectar a porta. Aí. Vocês estão vendo? Tem aqui, esse não é para nada, né? Esse é para saber, para ele se localizar, para localizar a porta, para localizar vendo isso, ele tem um frame de referência que sabe que tem a barrinha para apertar nessa altura em referência a isso. Então, ele tem que corrigir assim. E aí, é certamente para definir o lugar, o cantinho que a porta está por aí. Então, quando ele está vendo isso, ele está capaz de se colocar mais ou menos, andando mais ou menos no meio, e olhando isso para poder saber onde que é, para apertar, para poder fazer aquela coisa que ele está fazendo aqui, seja de andar pela porta e abrir a porta. Viu? Usando isso, a porta está aqui, ele está vendo que a porta está se abrindo, tanto que esse e esse são os mesmos, parece que são não são os mesmos tags. Então, esses são tags passivos, com câmera, funciona bem, precisão é boa. Eu poderia mostrar, eu fiz uma coisa legal com o VREP em 2010, eu acho que em 2010, antes de vir no Brasil, eu fiz aquela coisa super legal com o VREP, estava um pouquinho lento, onde que eu coloquei, eu tinha a câmera a câmera que o VREP estava usando, né, uma webcam, que estava detectando, coloquei
óculos aqui, esse está de realidade virtual, e dependendo da posição e orientação da minha cabeça, eu estava mudando aquela posição e a orientação da câmera virtual. Eu estava fazendo exatamente aquela coisa aqui, que é o... como que se chama? A coisa aqui. Um head tracking, Chun-Li. Chun-Li. Esse cara agora trabalha para a Google no projeto... não vou se lembrar, uma coisa velha. Mas o que ele fez, esse cara? Olha só como que ele fez. Eu fiz exatamente isso com o VREP, mas de um jeito diferente. Ele colocou um Wiimote. Você lembra do Wiimote, né? O Wiimote, como que ele funciona? Ele tem uma câmera infravermelha e tem a sensor bar da Wii, que são 2 pontos fixos infravermelho e detectando isso para localizar, né? Então, quando você está olhando uma televisão, ele está explicando aqui, é tudo em 2D, né? Só que em 2D, mas se você conhece a posição da cabeça da pessoa, você pode mudar a câmera virtual, se uma coisa do jogo, um videogame, você pode colocar isso para fazer uma coisa 3D. Como que? Olha só o resultado. Ele só colocou o Wiimote aqui e comprou e colocou essa sensor bar que tem 2 LED infravermelho nos óculos. Ou seja, ele comprou esses óculos que já tem LED aqui, ele trocou a LED infravermelho aqui. E aí, olha só o resultado. A câmera 2D aí, com a câmera, ele vai colocar o sensor aqui, o sensor bar. Esse é o ponto para avisar o Wiimote da posição espacial da câmera. Seja, dependendo da orientação dos dots, ele está sabendo a orientação roll pitch, na verdade, da câmera, e dependendo do espaço que ele está detectando esses dots, se ele está detectando um espaço muito perto, esse espaço essa distância entre os dots que ele está detectando na câmera está muito afastado, significa que estamos perto. Olha, meus dedos, perto, longe, orientação, posição, né? Orientação assim e posição assim. Então, com esses elementos e a distância aqui, que é fixa, ele é capaz de fazer o seguinte. Esse velho também, né? Se você está olhando aqui, 2D, esse é normal, né? Esse é 2D. Tem uma posição melhor? Não. Agora, se ele coloca o Wiimote embaixo, olha como que fica. É uma coisa 3D mesmo. Olha, parece que está saindo da coisa. Então, eu fiz a mesma coisa, me inspirando dessa ideia genial que eu tinha, só que ao invés de usar um Wiimote aqui, eu usei a câmera aqui detectando um sinal infravermelho, eu usei a câmera, uma webcam em cima do computador, com marcador de tag de realidade aumentada para poder detectar na verdade, nem era 2, era só eu tinha colocado aqui, que estava me dando uma posição frame e tudo isso. E isso, com essa orientação e essa posição, eu estava capaz de mexer a cena, a câmera virtual dentro de direto, para dar o mesmo efeito, que era muito lento na época, eu deveria testar, agora seria bem melhor. E aí você tem uma câmera 3D, claro, é para uma pessoa, né? Mas, olha só, parece que é uma janela mesmo. Que é legal, né? Então, esse está fazendo um head tracking. É o contrário do que estamos fazendo na câmera, que estamos tentando de fazer, de pegar... não sei se está legal a vídeo, está meio lento, né? Mas vocês estão vendo a parte em 3D, né? Eu vou passar o link, se vocês quiserem, no... Então, eu fiz esse mesmo efeito com o VREP em 2000, era antes de vir no Brasil, então em 2010. Eu fiz essa coisa, era super legal. Tá. Voltando, então, sensoriamento. Então, tudo isso para falar que é o mesmo princípio. Você está mandando usando uma luz infravermelha com um marcador para poder detectar a posição X, Y e θ do robô no chão. Que é a mesma coisa que detectar a cabeça em relação à câmera, em relação ao display, a diferença da câmera, para poder saber qual é a distância e fazer uma coisa.
uma localização, uma modificação da câmera virtual, no caso do que acabamos de ver. Tá? Então, esse sistema acho que também não existe mais, mas é um tipo de sistema GPS interno, né? É mais acurácia que o nosso, tá? Porque realmente você está mandando, jogando não são duas luzes refletidas infravermelho no teto, né? É realmente uma coisa que reflete muito melhor, só que, bom, o problema tem que colocar muitas coisas no teto, né? Essa era uma ideia para poder localizar o robô, e às vezes a coisa, passa embaixo da mesa, não viu, perdeu. Então, aí dá para ver que um aspirador, né? Agora os aspiradores não estão usando isso, né? Ou eles estão usando como o meu velho Roomba, batendo, indo estatisticamente em outro lugar, ou estão usando, agora tem tecnologia de rangefinder, de localização. O que nós vamos fazer? Que a tecnologia que nós vamos usar tem barato, né? Para poder se localizar. Tem uma coisa que nós vamos fazer não, mas que é super legal, que funciona super bem, e de usar câmeras e com ponto de referência, vamos ver o próximo slide vai ser, eu vou começar a falar de câmera, para poder se localizar, seja de detectar marcas no ambiente, né, detectar muitos pixels e os movimentos desses pixels entre eles vai para redefinir onde que estatisticamente onde que você estabelece que você se localizou para poder ter uma accuracy suficiente para poder passar o aspirador de um jeito mais inteligente e mapear o ambiente. Essas são as técnicas que nós vamos introduzir até o final do curso e que vocês vão poder aprimorar com a aula. Eu aconselho vocês de fazer, para quem não fez ainda, de fazer a aula como o que o professor ele está dando, juntamente comigo, porém eu não estou participando muito, e ele é mais que está dando, sobre localização e probabilistic robotics, onde que vai aprender tudo em detalhe, a parte mais para frente que nós vamos fazer, sobre localização, SLAM, filtragem, tudo isso, tá? Beleza, então, tudo isso é um sensor externo, né? Como que eu falei, para poder ser localizado. Agora, podemos usar um sensor interno, e muitas, para baixar o custo, tem um sensor que é muito barato, se chama uma câmera. E câmeras são baratas porque, graças à indústria do celular, a gente consegue ter um preço para essas câmeras de qualidade super boas, com muitos milhões de pixels, de detecção e tudo isso. São muitas informações a processar até que estão capazes de, com bastante de variância de luz e coisas assim, as câmeras se adequam mesmo com luz baixa com coisas, estão conseguindo fazer milagres agora, a tecnologia fica muito boa e barato, então significa que é o futuro. E esse sistema embarcado significa que você não tem que instrumentar o outro, você não depende para a localização de coisa externa. Fica super legal. E então tem esses visual SLAM, essas coisas que aqui que a gente vê, então fica super legal. Bom, o problema é que é um sensor passivo, então você está dependendo das performances, ele não está emitindo uma luz no ambiente, uma energia no ambiente para ver como que modificou, o ambiente modificou. Pode colocar um flash, já falei, mas enfim. Mas ela consome um pouquíssimo energia. É uma vantagem grande para o robô móvel, onde a bateria é fraca. É um ponto de fraqueza, né? Então, é um sensor que está ficando muito, o futuro está aqui, mais que o laser. Mesmo se o laser está mais preciso, mas a câmera é mais ou menos o futuro. Combinado ao poder da inteligência artificial e do machine learning, fica uma coisa que realmente o futuro da robótica está aqui, né, para o sensoriamento. Bom, o problema é que as imagens capturadas vão necessitar um processamento bastante grande e complexo, algoritmo complexo para poder extrair as informações. Essa é verdade, mas também, graças ao celular, estamos com hardware, microcomputador super performante pequenininho, que são muito bons, que não necessita mais, está escrito aqui, mas não necessita necessariamente um FPGA, um DSP, porque até no celular tem GPU agora, né? Então, o processamento é paralelizado, é super rápido, fica super bom, né?
o processo, o hardware mesmo do sensor está muito sensível à luz ambiente. Porém, a sensibilidade desse sensor está ficando tão boa, o dynamic range, a coisa assim, fica tão boa, que realmente isso fica menos a menos um problema à luz ambiental. Até eles estão capazes de pegar essa última geração de celular, estou capaz de tirar fotos sem ver o grau, sem ver o barulho, o noise do sensor, com luz muito baixa estou capaz de fazer. Isso é incrível. Câmeras antigas, celular antigo, se a luz estava um pouquinho baixa, a imagem era ruim, né? Então a imagem fica muito boa agora com as últimas gerações de sensor, mesmo com condição de luz muito baixa. A Sony está fazendo um trabalho absurdamente bom com isso. Então também, e Dynamic, seja o Dynamic está baixo, na luz bem baixo, ele está conseguindo ver, de repente liga tudo a luz. Então rapidamente, vai ficar assim, igual da gente, né? Mas rapidamente vai chegar até a ser melhor que os olhos para se adequar. Mais rápido, melhor. A medida da distância pode ser feita com uma câmera estéreo, ou seja, você coloca uma câmera monocular que está se andando, se deslocando, dá para fazer um fluxo de imagem 3D, o de modelar em 3D, dá para se localizar com uma câmera, mas se você colocar duas câmeras, você tem mais, né? Você tem medida estéreo, temos dois, né? Por isso que eu não preciso, para ter um modelo 3D, eu não preciso de me mexer com o olho, ou ter o cérebro que está fazendo bastante coisa. É por isso que pessoas que perdem um olho ainda estão capazes de ver em 3D. Mas isso é porque o cérebro está processando, fazendo várias coisas, né, atrás. Mas mesmo assim, eu me lembro do meu professor de matemática e de arte, quando eu estava no colegial, ele estava com ele tinha um olho que estava morto, então ele tinha dificuldade às vezes com profundeza. Ele estava falando, eu tenho dificuldade às vezes com profundeza. Mas ele estava mesmo assim se virando, entendendo cenas 3D, porque o cérebro atrás está sabendo o que esperar, e também o movimento, né? O movimento faz que dá para dar uma noção de distância, mas às vezes ele tinha problema, né? Então, pode ser uma câmera monocular com um motion estimator, uma coisa que vai, uma câmera com movimento, que vai estimar o movimento para saber onde que é, isso dá para fazer, e isso é assumindo que a câmera não sabe, tem alguns parâmetros para saber, ou estabelecer alguns parâmetros para poder ver. Por exemplo, aqui, eu tenho esse exemplo que eu já mostrei do Point to Go. Eu estou usando essa câmera não para me localizar, mas para poder saber onde que eu vou. Aí eu tenho um ambiente, como você viu na simulação, até tem um ambiente na simulação, temos uma webcam aqui, em cima do robô, ok? E aqui temos o robô. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou dar um clique aqui, eu conheço a altura da câmera, o ângulo da câmera, e com isso eu sei que a posição X e Y que a câmera está vendo é um cálculo dependendo da ângulo da abertura, eu estou capaz de saber a posição X e Y do ponto de onde que eu vou apertar o botão aqui, vai ser uma projeção traseira, um referencing, sabendo a altura da câmera, eu sou capaz de projetar isso no chão e de saber onde que esse ponto aqui está no chão. Seja que quando eu vou, aí dá para ver que o mundo virtual e o mundo real estão sincronizados, eu vou abrir a câmera virtual, eles são sincronizados. Então, quando eu vou dar um clique aqui, ele vai fazer uma projeção no chão, já que eu conheço a altura, eu vou saber o Z, o X e o Y baseado na abertura, distância focal e a abertura da câmera, e aí eu fiz um clique, ele ficou aqui. Aqui eu vou dar um clique nessa marquinha preta que está aqui, né? Olha, a marquinha preta vai mais para a direita, vocês vão ver por aqui, tem uma marca, e tem minha mouse. Viu? Eu vou dar um clique aqui. Clique nessa máquina direta aqui. A posição, ele calculou. Vou botar aqui. Dá um clique. Imediatamente que eu dei um clique, ele está colocando aqui o verde, que a posição, a orientação final de onde que ele tem que ir. E realmente, o robô está indo na posição e na orientação dessa máquina. Ele está fazendo passo-paninho para chegar até essa máquina. Tá? Beleza? E temos também esses lane estimador, distância estimador com lane. Né? Aí,
Com uma câmera, ele está detectando, ele está sabendo mais ou menos o tamanho entre duas linhas, porque aqui ele está sabendo, ele está detectando essas linhas, ele está sabendo essas distâncias, ele está tendo uma ideia da profundeza, ou seja, se a distância entre essa e essa, ele está detectando um objeto, né? Pode ser uma placa, uma coisa, ele é capaz de fazer, e detectando uma luz, uma reta aqui, né? Ele está detectando a reta, que é o carro, né? Ele está detectando onde que se cruza esse ponto meio aqui, então ele está capaz de estimar a distância com uma câmera monocular, esse no Japão, uma câmera monocular de estimar a distância a mais ou menos centímetros, né? De onde que é, com uma câmera só, né? Essa pesquisa também é meio velha, mas funciona bem. Funciona bem. É capaz aqui de detectar também a distância entre onde que cruza essa linha aqui, que ele está detectando, ou essa linha aqui, não sei, até isso, ele está detectando a distância só com uma sequência de imagens, sabendo que a distância entre essa linha aqui e essa linha aqui é padrão. É uma coisa interessante a fazer. Essa pesquisa também é um pouquinho velha. Então, mas é só para mostrar que, com algumas informações baseadas na imagem, você está sabendo, é a mesma coisa que eu já mostrei também essa vídeo para vocês. Vou mostrar de novo. Library. Eu tenho que fazer um sign depois. Bom, o nome, vou fazer assim. VREP, como se chama? Como se chama? Bom, esse é o nome do bagulho. Deixa eu ver, vai ser mais rápido de ver assim. Aí, vídeos. Isso. Como se chama aquela coisa da PlayStation? É a mesma coisa. Esse não me lembro do nome lá desse bagulho aqui, mas é uma luz, eu já falei para você, sabendo a tamanho da luz, a tamanho dessa bolinha, a câmera que está atrás da minha mão aqui, está detectando a luz bem difusa, essa cor, está detectando, então, conseguindo, fazendo uma binarização da imagem, onde que você tem o branco, a imagem preta e branco com um círculo. Então, ele está detectando, ele está sabendo onde que é o centro do círculo, então ele está sabendo na posição x, y da bolinha espacial, porque o centro é o centro desse círculo que ele está detectando, e olhando o diâmetro da bolinha, é capaz de saber o mais próximo ou mais longe está. E esse diâmetro é conhecido, então ela está sabendo que essa distância aqui, esse diâmetro, essa quantidade de pixels que eu estou vendo, corresponde ao diâmetro da bola, então corresponde a 5 centímetros. Então, esses 5 centímetros, ela está sabendo que esses 10 pixels correspondem a 5 centímetros, então é capaz de detectar a distância aqui, é capaz de estabelecer a distância Z. X, Y, Z, e para orientação da mão, eu falei que tem um IMU dentro que está fazendo para saber onde que está. Esse funciona super bem. Esse tipo de coisa funciona super bem. Tá? Então, eu nem cheguei na coisa, né? E aí, para poder usar essas câmeras, tem várias pacotes de estereovisão ou de visão monocular, usando OpenCV, MATLAB, Computer Vision Toolbox, LabVIEW e algumas SDK e tudo isso para poder fazer esse tipo de coisa. Aí eu vou mostrar um exemplo, por exemplo. Aqui eu tenho uma câmera que está aqui em cima do robô virtual. Eu conheço as características da câmera, seja a focal da câmera e o ângulo da abertura, né? E aí eu tenho uma árvore, né? Eu estou detectando eu sei onde que está a altura da câmera, né? Mas é a mesma coisa que a câmera está no chão, né? Eu estou detectando aqui uma
a partir de uma imagem, quando eu estou me aproximando, então, dessa árvore, né? Eu estou detectando, binarizando a informação aqui, eu estou detectando onde que está o ponto mais alto dessa árvore. Quando eu estou me aproximando, eu tenho a odometria, claro, mas também, se eu não tenho odometria, o fato que aqui eu estou vendo que está aqui, esse ponto aqui, avançando um pouco, esse ponto aqui vai ser mais para cá. Então, eu vou saber, usando esses parâmetros A e B, que é H, que é o mesmo, aqui é a distância parcurida, eu quero saber a distância que eu parcurei aqui, a distância que a odometria está me dando, mas não importa, eu não preciso da odometria, né, para fazer isso. Eu vou querer saber a distância que eu estou parcurando até esse obstáculo. Então, só D menos M é a distância no tempo que eu estou aqui, né? E aí, usando essas fórmulas que eu passar, porque o tempo passou rápido de novo, eu sou capaz de detectar, quando eu estava longe, eu tinha 10 pixels aqui, até chegar nesse ponto. Depois de avançar um certo tempo, eu estou vendo 5 pixels, então a diferença de pixel aqui, usando essas coisas aqui, que eu estou sabendo que esse H na distância física real é conhecida, é a mesma. Aqui eu estou criando um θ2 e um θ1, esses θ eu estou colocando lá dentro dessa coisa, e eu estou conseguindo falar A igual F vezes tangente θ1. O θ1 eu estou sabendo o que é, porque eu conheço a distância aqui, ele dá função de D, né? Essa distância, então eu estou conseguindo fazer D igual M dividido para 1 menos A sobre B. A e B sendo essas coisas, M é a distância que o robô andou, né? Que o robô andou. Eu estou capaz, então, de fazer, baseado com a decisão do objetivo, de fazer uma estimativa da distância que eu acabei de parcourir. Você já corrigiu um pouquinho a coisa, né? E aí o estimated era 1,8 m, usando meu algoritmo aqui, e o ground truth era de 96, seja que eu tinha, usando essa técnica que eu inventei em 10 minutos, né? Inventei nada, é uma coisa que existe, mas esse algoritmo super simples de implementar, eu tinha uma estimativa de 10% da distância percorrida nesse caso, né? Era uma coisa que eu fiz super rápido para implementar, uma coisa que eu fiz assim. Tem técnicas muito mais avançadas, mas é mais para dar uma ideia para você de como que funciona. E ficou com um estimador de movimento com erro de 10%, que não é ridículo, não é ruim. Tá? Temos essa câmera aqui, por exemplo, que é uma câmera já esperta, né? Mas essa câmera é um pouquinho diferente. É uma câmera que se chama Dynamic Vision Sensor. Seja que é uma câmera que tem um processamento, ela não vai retornar a cor do pixel que você está vendo, mas ela vai retornar, eu vou mostrar o vídeo, ela está retornando as variações. David Escaramuza também que fiz, eu acho, ele faz parte dessa coisa. É um sensor que é um pouquinho caro ainda, mas que vem da Suíça. Ele tem uma coisa de 6, deixa eu falar para você ver, é uma câmera que é diferente das câmeras convencionais, porque ela está, em vez de produzir fixed frame, ela vai depender da densidade do movimento, exatamente como que a retina está funcionando. Ou seja, olha só, ela vai responder na variância da luz em cima de um pixel, não a cor do pixel. Ou seja, tem uma luz aqui, uma luzinha, quando está passando essa luzinha em cima do sensor, ela vai aumentar a intensidade do sensor e diminuir do outro lado. Seja que nós vamos ver só o evento subindo de coisa. Significa que quando está fixo sem mexer, a câmera não está mostrando nada. Tem que mexer para poder mostrar só o contorno, já está mostrando as coisas, seja que ela está detectando as coisas que... Deixa eu cortar o som. Ela está detectando só as coisas que se mexem. Tem várias vantagens. Seja que ali atrás, você está vendo que, mesmo tendo uma luz, um óculos de sol aqui, está conseguindo detectar o que está acontecendo atrás do shading, né, da luz. Está detectando as variações dessa coisa, né? Esse é muito legal, porque também essas variações de luz
grande e pequeno, não funciona. E ela está detectando com uma grande velocidade. Olha, ele registrou essa coisa, não me lembro quantos frames por segundo, mas quando ele está mostrando uma imagem cada 5 milissegundos, estamos vendo a coisa assim, seja, aqui ele está a 200 frames por segundo. Já é muito legal. Aqui é pior, ele está com uma coisa que está girando a 200 frames por segundo, ele pode fazer um replay bem devagar para estimar a velocidade de rotação dessa coisa. Aí ele está aumentando a velocidade frame por segundo, 6.500 frames por segundo, está capaz de detectar muito bem aquela zona aqui de rotação. Então, é muito bom para o encoder, né? Que vai super rápido, só baseado nessa câmera. Uma coisa que está se mexendo, né? A latência, ela tem uma latência muito baixa, seja de 15, menor que 15 microsegundos para poder ter uma imagem, e ela tem uma variação de 1 kLux, ela vai ser capaz de fazer, seja que vai fazer rastreamento de objeto muito rápido, com um algoritmo super simples. Aqui são carros que estão andando, ele está rastreando isso. Pior, partículas dentro de um fluido, está detectando isso. Isso é aquela coisa para mexer, viu? Rastreamento muito bom. De novo, vem as coisas, não precisa processar a imagem para tentar fazer o contorno, detecção do contorno, como eu fiz aqui, né? Aqui eu tinha que, essa imagem que estava vendo, né? Eu tinha que aplicar ponto pixel por pixel uma filtragem, uma binarização da imagem. Essa é uma coisa que demora para poder chegar nessa imagem, né? Que usa um processamento grande. Aqui, essa coisa é feita automaticamente, sai daquele jeito. Seja que se você coloca esse em cima do carro, esse sensor em cima do carro, olha só, você já está detectando, só quando o carro está se mexendo, todos os objetos. Dá para ver, dá para inferir os carros que estão passando, aí o carro é parado, né? O carro que estão passando, ou até as bordem, as coisas assim. Fica super legal porque vocês têm zero processamento e já tem essa coisa bem legal. Seja muito bom para robótica mesmo, especialmente para embarcar, os caras estão fazendo muitas coisas, para colocar isso dentro em cima de drone. Aí, olha só, usando dois, ele está fazendo com o servo, tentar guardar, fazer um controle para guardar esse pencil em cima, em equilíbrio. Aí é um observo simplesmente para detectar, para fazer gol, né? guarda de gol, né? Aí, essa coisa é super legal, um pouquinho caro, esse é o problema, mas ele está usando, ela está bem adequada para todas as aplicações robóticas, né? Ela consome quase nada, não também, né? 0 miliwatt, 20 miliwatt, dynamic range de 120 dB muito grande, latência 15 microsegundos, ou seja, pode pegar processar em 15 microsegundos, ela processar um frame para poder mandar o resultado, muito mais barato em comparação à câmera high speed que você pode comprar, mas ainda é uma coisa cara. Bom, gente, já é meio-dia, acho que nós vamos parar aqui. Deixa eu ver o que eu tinha depois. Essa câmera existe no Verep, se vocês querem linkar, deixa eu colocar, só mostrar isso, então vou colocar um robô móvel aqui, e, ok, e onde que ela está? Ela está modelada no Verep, claro, é Zurich, né? Marc Fries é o dono da Companhia Sim, e ele fez o mestrado dele com Roland Sigwart, que é também inspirado, que é a mesma turma do Scaramuza e tudo isso, todas essas pessoas. Né? Então, onde que são os componentes? Componente, sensor. E essa é aquela câmera aqui. E aí, se eu faço um play, quando vocês vão ver que ele está usando, ele está detectando, quando passa na frente, peraí, tinha que colocar outro lugar. Viu? Ele está detectando só o movimento.
Já que se eu estou mexendo assim, viu, está até detectando um pouquinho a coisa, né? Se eu coloco não sei, peraí, cadê? Perdi outra furniture, aí. Se eu estou colocando uma planta aqui, estou colocando a planta aqui, ele não está vendo nada. Porém, se eu estou mexendo, aí ele vai detectar, tá? Beleza? Então dá para usar essa câmera no VLAP e testar sem ter que comprar. Bom, vamos parar por aí, gente. A semana próxima nós vamos continuar essa aula e nós vamos acabar com esses slides a semana próxima e começar a fazer um pouquinho mais de coisas com lidar com a certidão e fazer uma coisa um pouquinho matemática. Mesmo para o algoritmo ficar no primeiro passo, nós vamos ver como que funciona. Tá bom? Beleza, gente? Tá ótimo? A gente se vê, então, a semana próxima. Bom final de semana. Desculpa de novo pelo atraso, não foi tão ruim, só 20 minutos, mas eu ia conseguir avançar um pouquinho mais. Mas se tem perguntas, vai ser para a semana próxima. Beleza? Até mais, gente. Obrigado.